Olá, eu sou Renato Corumbá, pastor da Igreja Bíblica do Brasil, e hoje estou fazendo esse vídeo para a Livraria Nova Sião, com o propósito de edificar e abençoar todos os seus clientes e funcionários. O tema que vou abordar nesse vídeo é: como ocorre uma reforma religiosa? A palavra de Deus nos mostra que a reforma religiosa ocorre quando a Escritura Sagrada é encontrada, lida e obedecida. A Bíblia, ela nos diz que antes de ocorrer a reforma religiosa, no reinado de Josias, a lei do Senhor foi encontrada, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Note, portanto, que esse texto nos mostra que a lei do Senhor não era conhecida e, consequentemente, não era obedecida nem pelo rei, nem pelo povo. Em seguida, a Bíblia nos revela que a lei do Senhor foi lida para o rei Josias, como está em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 18, que diz: E acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Após a leitura da lei do Senhor, a palavra de Deus registra que o rei Josias rasgou as suas vestes em sinal de humilhação, tristeza e arrependimento. Como também a Escritura registra a obediência do rei à lei do Senhor. Nós encontramos isso em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 19, que registra o ato de humilhação do rei diante da palavra de Deus, que diz: assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 33, registra a obediência do rei. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Portanto, como fica claro nesses versículos que acabamos de ler, a reforma religiosa no reinado de Josias ocorreu porque a lei do Senhor foi encontrada, lida e obedecida pelo rei e por todo o seu povo. Do mesmo modo, a reforma protestante ocorreu porque Martinho Lutero foi grandemente impactado ao ler Romanos, capítulo 1, verso 17. A história nos diz que Lutero entendeu que a justificação era pela fé e não pelas obras, quando ensinava a carta aos Romanos, no outono de 1515. Lutero levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano, contestando sobretudo a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, que combatiam a venda de indulgências. Lutero também afirmou em um debate que tanto o Papa e os concílios gerais da Igreja poderiam errar, que somente as Escrituras eram normativas e que ele admitiria que estava em erro somente se fosse convencido que estava agindo contrário à Bíblia e à razão sadia. Lutero reconhece a autoridade da Escritura quando disse: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência cativa a palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há mais nada que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Lutero também disse: não fiz nada, a palavra fez e realizou tudo. Ele também disse: paz se possível, mas verdade a qualquer custo. E por fim, Lutero, reconhecendo a autoridade da Escritura, ele diz: diante da palavra, todos precisam ceder. O livro Pilares da Graça, de Steven Lawson, mostra o papel que a Escritura teve na reforma protestante, as consequências da reforma na igreja e na sociedade e as causas e os efeitos da corrupção religiosa no século XVI.
Lawson, no seu livro, escreve o seguinte: por sua vez, a mensagem dos reformadores veio a ser sumariada em 5 slogans conhecidos como os solas da reforma. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solos Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. E soli Deo Glória, glória somente a Deus. O primeiro destes, sola Scriptura, observe, foi o marco definidor do movimento. Há somente 3 formas possíveis de autoridade espiritual. Primeiro, a autoridade do Senhor e de sua revelação escrita. Segundo, a autoridade da igreja e dos seus líderes. Terceiro, a autoridade da razão humana. Quando os reformadores clamaram somente a Escritura, estavam expressando a sua submissão à autoridade de Deus, como expressa através da Bíblia. James Boyce declara o âmago da convicção deles. Ele diz: somente a Bíblia é a nossa autoridade última. Não o Papa, nem a Igreja, nem as tradições da Igreja ou os concílios eclesiásticos, menos ainda instituições pessoais ou sentimentos subjetivos, mas somente a Escritura. A reforma foi essencialmente uma crise sobre o tipo de autoridade que teria a primazia. Roma reivindicava a autoridade da Igreja lado a lado com a Escritura e a tradição. A Escritura e o Papa, a Escritura e os concílios eclesiásticos. Os reformadores, porém, criam que a autoridade pertencia exclusivamente à Escritura. Schaff escreve: enquanto os humanistas retrocediam aos antigos clássicos e reviviam o espírito do paganismo grego e romano, os reformadores voltaram às santas escrituras nos idiomas originais e reviveram o espírito do cristianismo apostólico. Foram incendiados por um entusiasmo pelo Evangelho, tal como nunca fora conhecido desde os dias de Paulo. Cristo se ergueu do túmulo das tradições humanas e pregava novamente suas palavras de vida e poder. A Bíblia, até então, um livro somente dos sacerdotes, agora era traduzida outra vez, e melhor que nunca, para os idiomas vernaculares da Europa. E se tornou o livro do povo. Cada cristão podia, doravante, ir à fonte mestra da inspiração e sentar-se aos pés do Divino Mestre, sem permissão e intervenção sacerdotais. Fica, portanto, claro que os reformadores reconheceram e se submeteram à autoridade da Escritura e que a mesma foi fundamental para ocorrer a reforma protestante. Além disso, Lawson, no seu livro Pilares da Graça, continua mostrando o efeito da reforma e vale a pena a gente tomar conhecimento disso. Ele diz o seguinte: a reforma protestante permanece como a demonstração da graça de Deus de mais longo alcance e maior transformação do mundo desde o nascimento e expansão inicial da Igreja. Não foi um ato isolado, nem foi liderado por um único homem. Este movimento que alterou a história se exibiu em diferentes palcos e em muitas décadas. Não obstante, seu impacto cumulativo foi de grande proporção. Philip Schaff, notável historiador eclesiástico, escreve: a reforma do século XVI é, depois da introdução do cristianismo, o maior evento da história. Ela marca o fim da Idade Média e o começo dos tempos modernos. Partindo da religião, ela deu, direta ou indiretamente, um poderoso impulso a cada movimento futuro e fez do protestantismo a principal força propulsora na história da civilização moderna. A reforma foi, em seu cerne, a redescoberta do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E esta restauração exerceu uma influência sem paralelo nas igrejas, nações e no fluxo da civilização ocidental. Sob a mão diretiva de Deus, o palco mundial fora singularmente preparado para a reforma. A igreja estava grandemente necessitada dela.
As trevas espirituais estavam personificadas na Igreja Católica Romana. A Bíblia era um livro fechado. A ignorância espiritual dominava a mente do povo. O Evangelho fora pervertido. A tradição da Igreja triunfara sobre a verdade divina. A santidade pessoal fora abandonada. A putrefação nauseante das tradições de invenção humana cobria o Papa e o sacerdócio. A corrupção da impiedade contaminara, respectivamente, o dogma e a prática. Toda forma religiosa foi, é e será precedida pelo retorno à Escritura Sagrada. Assim foi na reforma do rei Josias, na reforma de Neemias e na reforma protestante com Martinho Lutero. O Brasil hoje, meus amigos, precisa sofrer uma reforma religiosa. No nosso país nós encontramos idolatria, feitiçaria, um culto evangélico centrado no homem e não centrado em Deus, um evangelho distorcido e não o evangelho da graça, uma pregação de autoajuda e não uma pregação em que a palavra de Deus ela é exposta, uma vida cristã mundana, carnal e pecaminosa, e não uma vida de santidade, espiritualidade e integridade. Grande parte da igreja evangélica brasileira precisa retornar para a Escritura Sagrada. Isto é, ela precisa ler, entender e praticar o que a Escritura diz. A Escritura precisa ser realmente regra de fé e conduta para os cristãos brasileiros. E para ajudar nesse processo de trazer a Igreja de Cristo de volta para a Escritura, no dia 25 de outubro, às 19h30, e no dia 26 de outubro, às 15, às 17 e às 19 horas, nós vamos realizar a primeira conferência bíblica com o tema A Reforma Começa com a Escritura. A conferência ela vai acontecer na Igreja Bíblica do Brasil, que fica situada na rua Doutor José Eutrópio, número 29, em Santa Terezinha, próximo ao batalhão da PM. Na sexta, no dia 25, às 19h30, o pastor Marcos, da Igreja Presbiteriana, vai falar sobre a reforma na devoção. No dia 26, às 15 horas, o pastor Cristiano vai falar sobre a reforma na adoração. E o pastor Ubiratã, da Igreja Batista Sul, vai tratar da reforma na relação. Eu vou encerrar a conferência às 19 horas, falando sobre a reforma na pregação. Todos vocês que são clientes e funcionários da Livraria Nova Sião são os meus convidados para esse encontro. Foi muito bom estar com vocês e eu espero que esse breve vídeo edifique cada um de vocês. Agradeço a sua atenção e que Deus abençoe a todos ricamente e até sexta e sábado na primeira conferência bíblica, se assim o Senhor nos permitir.